Como é que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. Filha de João Lourenço, de nome Jéssica Lourenço, em processo de divórcio. A saúde interna da UNITA é muito boa e recomenda-se. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora, no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maninha. E a família? Segundo escreve aqui o site Clube Capa, é isso mesmo. Filha de João Lourenço, de nome Jéssica Lourenço, em divórcio, né? Jéssica Lorena Dias Lourenço dos Santos, a primogênita do casal presidencial angolano, é identificada em círculos familiares como estando a considerar partido para o divórcio do casamento com um filho do governador de Malange Norberto, Fernando dos Santos, o Quataquanaua, né? O assunto tem sido gerido no sigilo, né? E apesar de haver relatos de um alegado retardamento por efeito da oposição identificada no passamento do seu pai, João Lourenço, tendente a uma reconsideração da filha. Jéssica é descrita como estando firme na sua posição. A antiga funcionária da Sonangol, Jéssica Lourenço dos Santos, casou-se antes de seu pai chegar ao poder. Desta relação, conta com 3 filhos, 2 nascidos nos Estados Unidos da América. O menor nasceu em maio do ano passado em Paris. Na altura do nascimento, a mãe Ana Dias Lourenço, que o acompanhou, foi vista no hospital gerando interpretações de que estaria adoentada na capital francesa, né? Fonte clubecapa.net, né? Agora, face a isso, o Clube Capa ainda traz aqui outra notícia dizendo que a saúde interna da UNITA é muito boa e recomenda-se, né? Há cerca de um ano das eleições gerais de Angola, né? O porta-voz da UNITA avança aqui. A saúde interna do partido é muito boa e recomenda-se, denunciando as bocas de aluguer que têm contestado a liderança do partido. Para Marcial da Chala, a explicação é simples. A de Alberto Costa Júnior incomoda, né, o sistema. O presidente da UNITA também vai pronunciar, né, sobre as vítimas da guerra em Angola, mas apenas quando for oportuno e não soar aproveitamento político. Fonte RFI e o site que estou aqui é o site Clube Capa. Vamos lá ver aqui a matéria completa, ok? Let's seguir. Marcial da Chala, porta-voz da UNITA. Eu gostaria de dizer a propósito deste pedido de desculpas do Sr. Presidente da República que nós, a UNITA, ao nosso nível, já o fizéramos. Um pouco antes do fim do conflito armado, em 2001 o Dr. Savimbi fez esse pedido de desculpas quando falou do nosso passivo. Quando a guerra terminou em dezembro de 2002 o general Lucamba Agato, na qualidade de coordenador da Comissão de Gestão, pediu exatamente desculpas e o Dr. Samacuva enquanto presidente da UNITA fez também um pedido de desculpas. Recentemente, o nosso presidente, o engenheiro Adalberto Costa Júnior disse que falo-á no momento que a direção julgar oportuno. Por isso mesmo, ouvimos, como todos, o pedido de desculpas vindo de Sua Excelência o Presidente da República e apenas consideramos que faltou em todo o discurso uma frase que seria mais ou menos a procura de toda a verdade. Nós, angolanos, falamos muito de reconciliação e falta-nos colocar atos que, no dia a dia, efetivamente reflitam esta vontade de nos reconciliarmos. RFI, que tipo de actos? Já está a haver atos, por exemplo, os familiares de Salupeto Pena, Alicerces Mango, Jeremias Chitunda e de Eliseu Chimbili foram mesmo os primeiros a serem submetidos à recolha de sangue e saliva para o cruzamento do ADN feito às ossadas dos restos mortais daqueles dirigentes da UNITA mortos durante os confrontos pós-eleitorais de 1992. Além disso, também vão ser atribuídas certidões de óbito às vítimas da guerra entre 1975 e 2002. Isso não chega? Marcial da Chala, estamos a dizer que esses atos têm mais um pendor administrativo porque todo esse processo, no nosso entendimento, deveria ter sido um processo que culminaria com uma declaração do Sr. Presidente da República. O nosso entendimento é que seja o ponto de partida para que se apure toda a verdade relativa à nossa trajetória como país, começando pela fase que precedeu o 11 de novembro de 1975 porque temos ainda a registar vítimas das guerras fratricidas que aconteceram muito antes da independência entre os 3 movimentos de libertação, como também há vítimas antes do 11 de novembro.
Portanto, o processo deveria ser muito mais abrangente para que se apure mesmo a verdade. A comissão devia integrar sobretudo pessoas da universidade, homens do saber, personalidades também da área espiritual. Do ponto de vista político, devíamos nos conciliar politicamente. No concreto, devíamos ter processos de concorrência ao poder transparentes, credíveis e consensuais, porque a corrida ao poder é que nos tem causado essas dificuldades todas. RFI disse que o Dr. Adalberto Costa Júnior fará uma declaração no momento oportuno. Mas não é agora o momento oportuno, um ano antes das eleições, para a UNITA fazer esse meia-culpa, sabendo que o Presidente da República pode granjear algum capital político falando nesta altura e vocês não estarem a seguir este movimento? Marcial da Chala, justamente. O momento em que aconteceu esse discurso pode levar a interpretações de procurar alguma vantagem política. Ora, as vidas das pessoas são tão sagradas que não deviam ser, de forma nenhuma, alvo de exploração eleitoralista. É por isso que eu disse que o presidente da UNITA, na senda do que fez o presidente fundador, o Dr. Savimbi, do que fez o general Lukamba, do que fez o Dr. Samakuva, também no momento em que a UNITA julgar que deve fazê-lo, voltará a fazê-lo. É um reiterar como, naturalmente, ou dos adjetivos que hão de dar corpo a este pronunciamento. RFI, como é que está a saúde interna da UNITA um ano das eleições? Têm sido recorrentes as notícias de alegadas dissidências internas contra o presidente do partido. Temos consensos sobre quem vai ser o cabeça de lista da UNITA? Marcial da Chala, o cabeça de lista da UNITA é o presidente do partido, o presidente engenheiro Adalberto Costa Júnior. Quanto à saúde interna do partido é boa, muito boa, recomenda-se para exemplo das outras formações políticas angolanas. RFI, um grupo de militantes da UNITA fez ataques à liderança do partido e dirigiu-se ao Tribunal Constitucional para exigir a impugnação do Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior, que acusam de violar os estatutos do partido, alegadamente por ter dupla nacionalidade. Também o acusam de ter desviado 400 milhões de kwanzas do partido para comprar uma casa de luxo em Portugal. Isto tudo surge numa altura em que estamos a um ano das eleições e dá a ideia que o partido está em crise. Marcial da Chala, o engenheiro Adalberto Costa Júnior foi eleito por mais de 53% no Congresso do nosso partido, que teve lugar em novembro de 2019, o 13º Congresso. O Tribunal Constitucional, a 20 de junho do ano passado, fez publicidade dos estatutos do partido e da legalidade e legitimidade da direção do partido liderada pelo engenheiro Adalberto Costa Júnior. Esta é que é a realidade. Falou dessas vozes, dessas bocas de aluguer que se sabe quem está por detrás para perturbar. A personalidade de Adalberto Costa Júnior incomoda. Incomoda o establishment de tal forma que decidiram combatê-lo à exaustão. Mas estamos serenos, o presidente está muito tranquilo. Está a fazer em profundidade e com toda a responsabilidade o seu trabalho, e tem procurado, inclusive, o diálogo com o poder. Portanto, é este senhor que o país precisa como líder. RFI, Adalberto Costa Júnior está a conseguir alguns apoios externos. Por exemplo, foi recebido pelo presidente da Guiné-Bissau, estando Sissoko embalou de relações cortadas com João Lourenço há um ano. O que esperam deste apoio? Marcial da Chala, o presidente foi a explicar como é que está o estado da democratização do nosso país e esteve em países africanos. Também esteve em países europeus, tratou com várias personalidades, organizações promotoras da democracia e interessadas em promover a democracia em Angola e África para que essas organizações e essas personalidades apoiem o processo de aprofundamento da democracia em Angola. O nosso caso concreto, o nosso edifício democracia é democracia de topo. Em Angola só são eleitos os deputados e mesmo o presidente da República não é eleito em lista própria, é eleito cabeça de lista nas eleições gerais.
pedir apoios para nós aprofundarmos a nossa democracia por forma a que ela tenha alicerces no poder local eleito é muito mais do que legítimo. RFI, houve relatos que Adalberto Costa Júnior se teria encontrado com o antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, antes de se encontrar com Umaro Sissoko Embalo. Quer comentar? Marcial da Chala, eu não tenho essa informação e pelo que ouvi do meu presidente, ele não se encontrou com o ex-presidente da República de Angola, não. RFI, no início de maio, informação avançada pelo Novo Jornal dizia que Adalberto Costa Júnior e Abel Chivucovuco disputariam as presidenciais pela Frente Patriótica Unida, uma coligação entre UNITA, BD e Praja. Pode, de facto, haver esta união para enfrentar o MPLA. Marcial da Chala, é um compromisso do nosso presidente, um compromisso da sua campanha, a constituição de uma frente democrática e patriótica para a alternância do poder e está sendo feito o trabalho para a concretização da frente patriótica para a alternância no poder. Há conversações que avançam todos os dias um pouco mais. Com o Bloco Democrático, com o Dr. Abel Chivucovuco e muito mais personalidades do país estão trabalhando conosco na perspectiva da efetivação da frente. RFI, a UNITA exigiu a demissão do governador do Banco Nacional de Angola BNA, devido ao escândalo financeiro que envolve oficiais da Casa de Segurança do Presidente da República. Como está esse processo? Marcial da Chala, no fundo, o que o grupo parlamentar da UNITA fez é solicitar que o governador seja demitido porque não se pode aceitar que um major tenha movimentado tanto dinheiro. Por outro lado, isto não se trata de um caranguejo, trata-se de um polvo que tem tentáculos e tentáculos, todo esse processo que colocou em causa a Casa de Segurança de Sua Excelência o Sr. Presidente da República. Mas tudo isso acontece porque no passado a Casa Militar era praticamente o governo dos governos e hoje a Casa de Segurança também não ficou limpa dos vícios do passado. RFI, mas houve exonerações. Marcial da Chala, com certeza que as houve, sobretudo a exoneração do chefe da Casa de Segurança do Sr. Presidente da República, que era Ministro de Estado. Mas a Presidência da República fica maculada quando a Presidência da República deve ser o exemplo e o modelo daquilo que deve ser o respeito pelas regras republicanas. A Casa da Segurança do Presidente da República também é um fator de estabilidade, mas na Casa de Segurança do Presidente da República funcionam gabinetes de propaganda institucional. Funcionam também gabinetes de ação psicológica, o que, sinceramente, em democracia não pode ser. A Casa de Segurança do Presidente da República parece que tem mão sobre todos os aspectos fundamentais da vida do país. Manda na Indiama, manda na Sonangol. No passado a Casa Militar tinha o Gabinete de Reconstrução Nacional, antes disso tinha o Gabinete de Obras Especiais, corriam, portanto, na presidência, por meio desta casa, enormes balúrdios que fez com que seguramente alguns vícios se instalaram. Para todos nós é importante que a presidência do país seja um exemplo. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreveram, sabe fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam até saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família neta, a família de Ló continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncias estão na descrição dos nossos vídeos, que é sua opinião, é muito importante, é muito dia, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga.